Olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a assistir mais uma aula, mais uma videoaula sobre estatística. Vamos lá, sem mais delongas, para a nossa aula de hoje. Olha só, hoje nós vamos ver medidas de tendência central e também de dispersão. Nós vamos dividir esse vídeo aqui em 3 ou 4 partes aí para ficar mais visível, mais didático para vocês, tá bom? Então vamos lá. Olha só, pessoal, vamos começar aqui pelas medidas de tendência central. Antes disso, vamos falar aqui um pouquinho de história. Olha só, a origem da palavra estatística está associada à palavra latina status, que tem o significado no português de estado. Há indícios de que mais de 3.000 anos antes de Cristo já se faziam censos na Babilônia, China e também no Egito. Até mesmo o quarto livro do Velho Testamento faz referências a uma instrução dada a Moisés para que fizesse um levantamento dos homens de Israel que estivessem aptos para guerrear. Seus fundamentos, do ponto de vista matemático, foram estabelecidos no século XVII, com o surgimento da teoria das probabilidades, devido aos matemáticos Pascal e Pierre de Fermat, inicialmente aplicados aos estudos dos jogos de azar. Atualmente, o uso de computadores modernos permite a computação e a análise de dados estatísticos em larga escala e também tornam possíveis novos métodos antes impraticáveis. Agora, a estatística e organização dos seus dados. Como sabemos, a estatística é um ramo da matemática que, de modo geral, coleta, organiza, analisa e fornece informações quantitativas sobre uma determinada população ou coleção de elementos. Como quase sempre não é possível obter as informações sobre todos os elementos da população, nos limitamos a pesquisar uma pequena parte dela, a qual chamaremos de amostra. Assim, a amostra representa a população e, por isso, deve ser formada de modo imparcial, sem privilegiar ou diminuir nenhum de seus componentes, de modo que as conclusões sejam imparciais e inconsistentes. Ainda em relação à amostra, estudaremos as variáveis, ou seja, as características da população apresentada pela amostra que queremos analisar. Situar uma situaçãozinha, problema aqui para a gente começar a praticar e a entender melhor o estudo da estatística. Em uma turma de uma escola de medicina, um aluno registrou os batimentos cardíacos por minuto de seus colegas, obtendo os seguintes dados. Então nós temos aqui todos esses dados aqui, ó, todos embaralhados, enfim. Como é que nós podemos fazer? Olha só, observe que nessa tabela muitos valores aparecem repetidos muitas vezes. Mas ainda os dados encontram-se dispostos de modo aleatório, complicando uma análise mais detalhada de seus elementos. Assim, somos levados a produzir um tipo especial de tabela, a fim de facilitar o entendimento e análise dos seus dados. A esse tipo de tabela chamaremos de distribuição de frequência. A frequência de um valor será o número de vezes em que esse valor aparece na amostra, né, nessa nossa tabela. Desse modo, podemos expressar os dados de acordo com a seguinte distribuição de frequência. Então, nós temos aqui, olha só, o número de batimentos cardíacos, e aqui a gente já pode visualizar todos esses valores. Observe aqui, olha só. Aqui nós temos 75 batimentos cardíacos, apareceu com 3 pessoas. 76 batimentos cardíacos por minuto, apareceram 9 pessoas. E 5 pessoas estavam com 77 batimentos cardíacos. Então, aqui embaixo é a frequência com que esses valores aqui aparecem. Observe, por exemplo, que ao todo 5 alunos da turma apresentam 77 batimentos cardíacos. Aqui, olha só. E observamos ainda que a menor frequência cardíaca observada foi de 75 batimentos por minuto e que a maior frequência de batimentos por minuto corresponde a 3 e 4 alunos, respectivamente. Mais ainda, podemos afirmar que 76 batimentos por minuto foi a frequência cardíaca que apareceu mais vezes na tabela. As medidas estatísticas. Como vimos, a estatística de frequência é uma ferramenta que facilita a descrição de um modo mais resumido da nossa população ou amostra e proporciona uma primeira análise que valores de uma determinada variável
em estudo pode assumir. Para obter uma análise mais aprofundada, podemos fazer uso de medidas que expressam tendências de determinada característica ou valores de nossa amostra. Desse modo, estudaremos algumas medidas de tendência central que, de modo significativo, trazem consigo informações do comportamento geral da população ou amostra estudada. Assim, consideraremos as seguintes medidas estatísticas: a média aritmética, ou média aritmética ponderada, a moda e a mediana. Vamos lá, para a média aritmética. A média aritmética, ou simplesmente média, é a média de tendência central que se comporta com o ponto de equilíbrio dos valores obtidos a partir de um conjunto de dados. Dentre todas as medidas de tendência central, talvez seja a mais popular, pois desde o início de nossas vidas escolares somos obrigatoriamente apresentados a ela e nos habituamos com seu cálculo, que, por ser sempre simples, basta ser utilizado no nosso cotidiano. Quando nossa amostra ou população apresenta uma distribuição de frequência aproximadamente simétrica e não apresenta valores muito deslocados, isto é, valores extremamente afastados uns dos outros, sua utilização para estimar informações da amostra se torna mais eficiente. Então vamos lá, a média aritmética. Como que a gente faz aqui, pessoal? Ela é muito simples. Então aqui nós temos esses valores aqui, ó, x1, x2 até o nosso xn. O que vai ser a nossa média aritmética? Muito tranquilo. O que vai ser? A média aritmética, ela é representada aqui pelo x com a barrazinha em cima ou simplesmente média, tá? Vai ser quem? Vai ser a soma de todos esses elementos aqui em cima, ó. Então todos esses elementos. Então, se você tem n elementos, você vai somar esses n elementos e dividir pela quantidade de elementos que você tinha, tá? Então, olha só, você pode colocar também da seguinte forma. Esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui significa somatório, tá? Então, do primeiro elemento até o enésimo elemento, tá? Essa soma aqui, pessoal, vai ser quem? Vai ser dividido pela quantidade de elementos. Vamos exemplificar aqui, olha só. Os valores seguintes referem-se às notas obtidas por um aluno em 8 disciplinas do ensino médio e um certo bimestre do ano letivo. Então, tá aqui as médias, ó, 7,5, 6,5, 4,5, 3,9, 4,8, 6,2, 8 e 5,4. Para a gente saber a média desse aluno, basta a gente fazer o quê? Basta a gente somar todos esses valores aqui, ó. A gente somar todos esses valores e dividir pela quantidade. Bom, são quantos valores aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Então, somando o 7,5 mais 6 mais 4,2, 3,9, 4,8, 6,2, mais 8, mais 5,4, dividindo pelo total de números, ou seja, 8. Então, essa soma aqui dá quanto? Dá 46. 46 dividido por 8 dá 5,75. Então, essa aqui é a média desse aluno nesse bimestre. Vamos lá. Para calcular a média aritmética de dois ou mais dados numéricos, dividimos a soma desses números pela quantidade de números dados. Observe. Veja com isso se aplica a nossa situação problema. Então, nós temos aqui aquela tabela que a gente tinha do número de batimentos cardíacos por minuto e a frequência com que eles aparecem. Considerando inicialmente as frequências cardíacas que aparecem, isto é, consideremos as seguintes frequências de cada uma delas. Então, assim, os valores para os quais calculamos a média aritmética serão. Vejam só. Então, nós temos aqui, ó, todos esses valores. 75, 76, 77, até o nosso 92. Depois, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Assim, poderemos ver que a média aritmética, ou simplesmente a média, será dada por quanto? Será dada pela soma de todos os batimentos cardíacos, tá? Dividido por quanto? Dividido por 10. Então, somando tudo isso, dá 820 dividido por 10, vai dar 82. De modo geral, podemos dizer que a média, a frequência cardíaca dos alunos da turma foi de 82 batimentos por minuto. Isso significa dizer que
se todos os batimentos fossem iguais, esse seria o valor encontrado. Observe ainda que o valor da média aritmética é sempre maior ou igual que o menor valor e menor ou igual que o maior valor da lista dos números. Ou seja, a nossa média aqui, pessoal, significa dizer o quê? Nós temos aqui 75 e 92. Então, essa média sempre vai ser maior do que o menor número e menor do que o maior número, tá? Então, a média sempre tem que ficar nesse intervalo entre o menor e o maior valor. Para calcular a média aritmética ponderada, os dados numéricos de uma tabela de distribuição de frequência, dividimos a soma desses números multiplicados pelas suas respectivas frequências, pela quantidade total dos dados, isto é, a soma de todas as frequências. Voltemos à nossa situação problema aqui, olha só. Agora consideraremos a frequência cardíaca que aparece na tabela de distribuição de frequência, bem como as suas respectivas frequências. Ou seja, calculamos a média aritmética ponderada utilizando os valores dos batimentos cardíacos que aparecem na tabela, bem como as suas respectivas frequências. Vejam só, o que nós temos agora, pessoal? A média aritmética ponderada, que é a mesma ideia que a gente tem da média aritmética simples. O que nós vamos pegar agora? Cada um desses valores aqui, eles vão ter chamados de pesos. Então, o x1 com o peso N1, o x2 com o peso N2, mais o xk vezes o peso Nk. E aí nós vamos dividir aqui, ao invés de dividir por um único valor, nós vamos dividir pela soma desses N valores, do N1, N2 até o Nk. Olha só, outra maneira que você pode colocar vai ser o seguinte: esse símbolo aqui, grego, ele é o sigma, e ele significa o quê? Ele significa somatório. Que ele vai de onde? Ele vai do primeiro termo até o k termo, tá? De quem? Do produto desses termos. Ou seja, de cada um desses elementos, multiplicado pelo seu peso, que é a mesma coisa se você colocar esses valores aqui. Dividido por quem? Dividido pelo somatório desses pesos. Vamos lá exemplificar aqui, pessoal. Nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte. Em um espetáculo musical, foram vendidos 1.200 ingressos, cujos valores dependiam do setor escolhido no teatro, como mostra o quadro abaixo. Aí, qual o valor médio pago pelo espetáculo? Olha só, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Para você entender claramente, esse é um exemplo perfeito. Olha só, nós vamos pegar aqui o número de ingressos vendidos e aqui o preço unitário desses ingressos. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui 720 vezes 50, mais 400 vezes 150 e 80 vezes 300, beleza? Então, é isso que nós vamos fazer, pessoal, tá? Então, tá bem aqui no canto já bonitinho para você. Então, 720 vezes 50 mais 400 vezes 150, 80 vezes 300. Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido pela soma desses valores aqui, ó. Se você somar 720 mais 400 mais 80, vai dar um total de quanto? Vai dar um total de 1.200 ingressos, tá? Então, aqui em cima nós vamos ter esses produtos, esse com esse, e aqui embaixo, no divisor, nós vamos ter quem? Nós vamos ter a soma desses valores, que dá o total de 1.200. Então, você multiplicando e somando, isso aqui vai dar um total de 120 mil. 120 mil dividido por 1.200 dá um total de 100. Então, a média desses ingressos vai ser de quanto? Vai ser de R$100. Então, vamos lá, seguindo aqui com média aritmética ponderada e voltando lá, pessoal, aquela tabela de frequência com o número de batimentos cardíacos por minuto que o aluno de medicina fez e as suas respectivas frequências. Assim, temos que a sua média aritmética ponderada será dada por quanto, pessoal? Olha só como é que nós vamos fazer. Aqui nós vamos pegar 75 vezes 3, 76 vezes 9, 77 vezes 5, 78 vezes 7, 79 vezes 2, 80 vezes 3, 85 vezes 6, 88 vezes 2, 90 vezes 7 e 92 vezes 4, tá? Então, fazendo esses produtos aqui,
depois você vai somando tudo. Quando você somar tudo, vai dar um total de quanto? 3.922. E agora? Embaixo, quanto vai ser nosso denominador? Vai ser os pesos, né? Quantas vezes apareceu? 3, mais 9, mais 5, mais 7, mais 2, mais 3, mais 6, mais 2, mais 7, mais 4. Tá aqui, pessoal, os valores aqui embaixo. Somando todos esses vai dar quanto? Vai dar 48. Então, agora dividindo 3.922 dividido por 48, dá um total de 81,7. Então, observe que este valor representa melhor os dados encontrados, pois dá a devida distribuição de todos os valores de batimentos cardíacos apresentados na tabela. Agora vamos apresentar para vocês a moda. Por definição, a moda de uma coleção de dados amostrais ou população é simplesmente o valor que aparece o maior número de vezes, isto é, aquele que apresenta a maior frequência observada na tabela de distribuição de frequências. Em amostras grandes ou grandes valores muito repetidos, há casos em que a moda não é única. Em situações em que dois ou mais valores amostrais tenham ocorrido com a mesma frequência e esta quantidade de ocorrências sejam máxima. Assim, dependendo de cada caso, podemos ter distribuições nominais, monomodais ou simplesmente modais, bimodais, trimodais e ainda multimodais ou polimodais. Para acontecer ainda casos em que todos os valores amostrais tenham apresentado o mesmo número de ocorrências, significando que este caso não há moda, pois nenhum valor se destacou, configurando assim uma distribuição amodal. A moda é o elemento ou são os elementos que aparecem com maior frequência na lista de todos os dados pesquisados, ou seja, aqueles elementos que se destacam pela maior quantidade na tabela de distribuição de frequência analisada. Assim, vejamos nessa tabela de distribuição de frequência na situação problema. O número de batimentos cardíacos que a gente está utilizando sempre. Observe os 76 batimentos cardíacos por minuto, é o valor que mais aparece na tabela, que em sua frequência é de 9. Então, observe aqui, pessoal, nesse caso aqui, ó, o 76, ele apareceu quantas vezes? Ele apareceu 9 vezes. Nesse caso aqui, é a nossa moda. Então, a nossa moda vai ser 76, por quê? Porque apareceu mais vezes, ele apareceu 9 vezes. A moda de uma relação de valores é o valor que ocorre mais vezes na relação, isto é, que possui maior frequência absoluta. Vejamos os exemplos aqui, pessoal. Vamos encontrar a moda dos seguintes valores, dos seguintes conjuntos de valores. Vejam só. No caso aqui, nós temos 5, 8, 11, 8, 3, 4, 8. Quem é que vai ser a moda aqui, pessoal? Nesse caso aqui, quem mais apareceu, quem é, pessoal? O 8. O 8 apareceu 1, 2, 3. Então, nesse caso, a moda é quem? A moda é o 8, tá? Pois apareceu, né, mais vezes. No caso aqui, apareceu 3 vezes. Agora, no próximo item aqui, pessoal. 2, 3, 9, 3, 4, 2 e o 6. Nesse caso aqui, pessoal, o 3 apareceu quantas vezes? Apareceu 1, 2 vezes. Nesse caso, o 2 aqui apareceu quantas? Apareceu 2 vezes também, tá? O 9 apareceu uma única vez, o 4 uma única vez e o 6 uma única vez. Nesse caso aqui, nós dizemos o quê? Nós dizemos que é bimodal, pessoal. Por que é bimodal? Porque apareceu aqui a moda como sendo quem? Como sendo o 2 e o 3. Então, nesse caso, nós temos uma distribuição de frequência bimodal. Vamos lá, o próximo aqui, pessoal. 1, 3, 4, 6, 9, 11 e 2. Nesse caso aqui, todos os valores apareceram igualmente. Ninguém apareceu mais do que o outro, tá? Então, nesse caso, pessoal, não há moda. Nesse caso, não há moda. Todo mundo apareceu com a mesma quantidade, tá? Nesse caso, nós dizemos que é o quê, pessoal? Que é amodal.
Observação importante, né? A média, a mediana e a moda são as três medidas de tendência central mais usuais, que podem ser associadas a um conjunto de dados. Cada uma delas possui interpretação e significados próprios, dependendo da natureza dos dados. Ou outra dessas medidas podem ser mais adequadas para representá-los quantitativamente. Entretanto, a análise dos dados se torna mais completa quando conhecemos os valores das três medidas. Vamos lá, pessoal. Agora, considerando uma distribuição de frequência, poderíamos obter resultados diferentes. Vejam só, a mesma tabela da distribuição de números de batimento cardíacos por minuto. Neste caso, temos a distribuição trimodal, com os valores 77, 80 e 90 dos batimentos cardíacos por minuto. Por outro lado, o lado da distribuição abaixo é a modal, visto que todos os valores apresentam a mesma frequência. Tá vendo? Ó, todo mundo com a mesma frequência. Nesse caso, a gente diz que é a modal. Agora vamos partir para a mediana, pessoal. A mediana é uma distribuição de frequência, é definida como o valor ocupante da posição central da coleção, ordenada de modo crescente ou decrescente dos valores amostrais. Desse modo, sua principal propriedade é dividir o conjunto das informações em dois subconjuntos iguais com os valores com os mesmos números de elementos. Os valores que são menores ou iguais à mediana e os valores que são maiores ou iguais à mediana. Note que o valor for extremamente deslocado, ou seja, muito afastado dos outros, a mediana não será influenciada por este, ao contrário da média, pois, por definição, é uma medida estatística vinculada à posição ocupada e não à proximidade dos valores apresentados. Assim, de um valor for extremamente pequeno ou grande, não influenciará no cálculo da mediana. Para calcular a mediana dos dados numéricos de uma tabela de distribuição de frequência ordenamos estes valores de modo crescente ou decrescente, repetindo-os de acordo com as suas respectivas frequências. E tomamos o valor que divide na tabela em dois grupos iguais, isto é, com a mesma frequência ou a mesma quantidade de elementos. De modo simples, se o número de elementos da amostra n for um número ímpar, ou seja, n for o número de elementos vai ser quanto? Vai ser 2n mais 1, ou seja, a definição de um número ímpar. Tomamos o elemento de ordem n mais 1. Agora, no caso que este número de elementos seja par, ou seja, a definição de par é um n é 2 vezes n. Tomamos a média aritmética dos termos de ordem n, vai ser n mais 1. Desse modo, a situação problema tem 48 elementos que compõem. Assim, tomamos os termos de ordem 24 e 25, respectivamente, dados por 79 e 79, e calculamos a sua média aritmética, obtendo assim o valor da mediana desta amostra como sendo igual a 79. Vejamos aqui, pessoal, olha só. Para deixar mais claro aqui, vamos exemplificar aqui como é a mediana, como é que a gente calcula a mediana de nossos valores. Vejam só. O controle de quantidade de uma indústria forneceu os seguintes números de peças defeituosas por um lote de 100 unidades. Então, está aqui, pessoal, as quantidades de peças defeituosas. Para determinar a mediana, devemos ordenar os valores em ordem crescente ou decrescente. Foi o que fizemos aqui, pessoal. Olha só. Pegamos aqui os valores em ordem crescente. Então, o menor é quem? É o 1, depois o 3, e aí por diante. Observe que o 4 aqui apareceu duas vezes, tá? Por quê? Porque ele apareceu aqui também duas vezes. Depois, o 6 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3. Eu coloquei de novo aqui os 3 vezes, tá? E depois o 8 e o 9. Bom, primeira coisa, pessoal, colocar em ordem crescente. Foi colocado em ordem crescente. Ok. Agora nós vamos observar aqui quantas vezes cada um apareceu aqui
para a gente fazer essa contagem. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, significa dizer o quê, pessoal? Desses 10 valores aqui, nós vamos ter 5 de um lado, 5 do outro. Então, ó, se a gente contar aqui, nós vamos ter quem? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4. E aqui do outro lado, ó, 1, 2, 3, 4. Esses dois aqui, ó, vão ser os termos centrais. 5 e 6 vão ser os termos centrais. O que a gente faz com esses dois termos centrais aqui? A gente faz a média aritmética entre eles, ou seja, nós vamos calcular a soma e dividir por 2. Então, 5 mais 6 dividido por 2, né, dá um total de 5,5, né? Como já está registrado aqui, pessoal, tá? Então, essa daqui é a nossa mediana. Então, de novo, olha só, mediana, bem tranquilo. Pega os seus dados, todos esses dados aqui, nós vamos colocá-los em ordem crescente e depois nós vamos pegar os dois termos, pegar o termo central. Nesse caso, o termo central aqui, como a quantidade é par, nós vamos pegar os dois termos centrais e fazer a média aritmética entre eles. Ah, se fosse uma quantidade de termos ímpar, só teríamos um termo central e seria bem mais tranquilo. Agora, quando usar a média, a moda ou a mediana? Olha só. Primeira coisa, pessoal, usamos a média quando a distribuição dos dados for simétrica, ou quase, né? E não apresenta valores muito deslocados, visto que é a medida de tendência central mais popular e fácil de ser calculada. Devemos usar a mediana quando aparecem valores deslocados na distribuição dos dados, pois ela não é influenciada por valores extremos, ou seja, quando a gente tiver um valor muito alto ou muito baixo. Usamos a moda quando existirem variáveis qualitativas e nominais, visto que, nesse caso, a única medida de tendência central que podemos obter. Além disso, quando queremos evidenciar o valor ou os valores que mais aparecem na distribuição de frequência dos dados, tá? Então, pessoal, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!